Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu sou a Cami Massaneiro e esse é o segundo dia do nosso workshop Construindo uma aplicação front-end com React, com a participação de Daniel Castro, uma iniciativa da EBAC. Eu gostaria que todo mundo me desse um ok aqui no chat, se estão conseguindo me ouvir. Quem que estava aqui ontem, conta para mim. Quem que está no primeiro dia. Se você chegou agora, o primeiro dia, você pode estar acompanhando lá no nosso canal do YouTube, Embaque Online, que já está lá o nosso vídeo de ontem, tá bom? Primeiro dia, a Aline aqui, a Daisy também, que legal, mulherada. Eu tô gostando, ontem também tinha bastante mulher ativa aqui. A Ana Cláudia, legal. Para quem é novo aqui, se quiser me contar a cidade e o estado que está falando, eu adoro conhecer um pouquinho mais de vocês. Lembrando que você pode mandar qualquer comentário ou pergunta para o nosso professor durante o evento aqui pelo chat. Então, se pintar alguma dúvida, pode fazendo durante o evento, que ao final da aula eu vou passar para vocês, tá bom? Ao longo do encontro, nós teremos uma oferta exclusiva para você. Então, se você está curioso ou curiosa, é só clicar no botão que aparece em destaque na sua tela, no clique aqui, e garantir essa oportunidade imperdível para começar a atuar na área de programação e virar um profissional de front-end. Para quem não conhece a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado, nos formatos presencial, online ou híbrido. E todos os cursos são desenvolvidos e aplicados pelos melhores profissionais. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho mais do curso que a gente está oferecendo hoje para vocês. E o curso que a gente tem é o curso de Front-End do Zero ao Pro. O grande diferencial da EBAC é a alta qualidade dos professores e dos cursos, que ao mesmo tempo com conteúdo aprofundado, é totalmente focado na prática. Os nossos cursos são baseados em necessidades reais do mercado, que são passados para a gente por empresas parceiras, e 100% dos nossos professores são profissionais em destaque no mercado. Hoje, a gente está tendo aqui, então, o desenvolvimento front-end do Zero ao Pro. Desenvolva atividades e aplicativos fáceis de usar. Aprenda a estruturar HTML e utilizar páginas com CSS e implementar funcionalidades JavaScript, jQuery e com React. Torne-se um desenvolvedor front-end com conhecimento aprofundado. E tudo isso junto com a orientação de Marcelo Cavalcante, engenheiro front-end da PagSeguro. Então, pessoal, aproveite essa oportunidade de desconto para vocês que estão aqui, 50% do valor do curso. Amanhã a gente vai ter um novo curso aqui com outro desconto diferente, tá bom? E hoje, para a nossa segunda aula, a gente vai colocar a mão na massa, vai ser a criação da nossa aplicação. Vocês vão aprender sobre APIs, conhecer o projeto e receber orientações para realizar o desafio prático. Então, hoje, depois da aula, vocês vão poder estar enviando os exercícios, finalizando os formulários, que eu coloquei no link aqui, mas eu vou colocar de novo o link para vocês no chat. Então, quando acabar a aula, vocês podem estar enviando para a gente o formulário com a atividade que o professor vai passar para vocês, isso no final da aula de hoje. Então, podem ficar calmos, que o professor Daniel vai explicar melhor. E daí, vocês vão ter até quinta-feira, às 16 horas, para devolver o formulário preenchido junto com a atividade, para o Daniel ter prazo para poder corrigir. Combinado? Então, com esse mesmo certificado, com esse mesmo cadastro, desculpa, a gente vai emitir o certificado de participação de vocês. Então, é muito importante que vocês preencham o nome completo e o e-mail válido para vocês estarem recebendo o certificado dentro de alguns dias por e-mail do workshop, tá bom? Eu vou estar enviando para vocês aqui, pode ficarem tranquilos, tá? E no último dia, então, a gente vai fazer a análise desses exercícios e aí vocês vão poder tirar dúvidas relacionadas à técnica, carreira, mercado de trabalho, tudo com o nosso professor, tá bom? Vocês podem já mandando as dúvidas aqui, fim da aula a gente tenta sanar todas elas, se não der, a gente deixa para amanhã que a gente tem um tempo maior. E aí eu separei também para vocês as perguntas que a gente mais recebe durante o nosso workshop, que é o nosso horário continua das 7 às 9, hoje e quinta-feira. Sobre o certificado, a participação de vocês, vocês têm que estar enviando a atividade para estar recebendo o certificado por e-mail, tá bom? E vocês também podem concorrer a uma bolsa 100% no valor do curso, do que eu falei lá no primeiro dia do evento, no caso ontem. Então, para vocês estarem participando, precisam estar fazendo atividade vinculada para concorrer a essa bolsa,
tá bom? E vocês podem rever a aula quantas vezes vocês quiserem. Alguns minutos depois do workshop, ela já vai estar disponível no nosso YouTube, EBAC Online, mas eu vou colocar o link para vocês aqui no chat, tá bom? Bom, pessoal, agora eu falei demais, eu vou chamar o nosso professor aqui, Daniel, pode vir comandar a turma. É amanhã, tá, gente? Quinta-feira que eu falei é quinta amanhã. O workshop foi o primeiro dia ontem, então quem perdeu pode ver lá no YouTube. Hoje acompanhar aqui também. Se quiser rever também vai estar lá no YouTube. E aqui, ó, eu estou colocando para vocês o link do formulário. A atividade o professor vai passar só no final da aula, mas vocês já podem deixando aí o link certinho para vocês, tá bom? Bom, eu vou deixar então com o Daniel, pessoal. Uma boa aula para todo mundo e já já eu volto. Valeu, Cami. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estamos? Tudo certo? Bom, hoje, então, a gente vai continuar aí o desenvolvimento, né, os estudos nossos de React. Quero passar aqui com vocês só uma revisita. A gente vai revisitar um pouquinho do que a gente falou ontem, né, só lembrar dos principais tópicos, e aí quem não assistiu a aula, né, vai lá no canal da EBAC, assiste o conteúdo, que a gente falou de uma série de assuntos bem importantes, uma série de fundamentos bem importantes para a gente conseguir desenvolver hoje a nossa aplicação. E aí, vou fazer essa revisão com vocês, vou apresentar um pouquinho do desafio, né, o que a gente vai utilizar hoje, e aí a gente vai partir para o código de fato, a gente vai começar a criar uma aplicação usando aí o Create React App, e vamos fazer algumas chamadas aí para back-end, para serviços, para a gente poder brincar um pouquinho com os comportamentos, né, e o ciclo de vida da nossa aplicação. Então, para começar, eu vou abrir aqui a nossa apresentação de hoje. Então, vamos lá. Relembrando de ontem, né? Ontem a gente falou um pouco aí sobre o que é JSX, né? Essa estrutura aí fundamental aí, que a gente precisa ter um pouco de domínio para conseguir desenvolver as nossas aplicações em React, né? Conseguir construir as nossas tags, os nossos componentes. A gente falou de componentes e props, né? O que é um componente, como que é uma prop. A gente falou sobre os states, né? Para controlar aí o estado da nossa aplicação e as informações. Falamos do ciclo de vida, quais são as principais funções do nosso ciclo de vida, considerando componentes de classe, né? Talvez você esteja pensando, poxa, mas a gente não vai ver componentes funcionais, né, usando hooks e tudo mais. Hoje, não, mas amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco mais de detalhe, num conteúdo um pouquinho mais avançado, que vão ser os próximos passos. Mas aí eu já estou dando um spoiler de amanhã também, eu acho que não... Vamos esperar. A gente viu também ontem sobre manipulação de eventos, como o React lida, né, com esses comportamentos de eventos dentro dele. Estilização, CSS, como é que a gente configura ali CSS, e a gente notou que é basicamente muito similar ao que a gente já faz hoje com HTML, CSS e JavaScript, e o conceito ali de renderização condicional. Todos esses pontos que a gente está vendo aqui hoje, né, e esses fundamentos que a gente relembrou, a gente pratica hoje. Então, o que a gente vai fazer? Para hoje, o que eu preparei para a gente começar a brincar aí com React e começar uma curva de crescimento? Primeiro, a gente vai criar uma aplicação usando o Create React App, a gente vai fazer a nossa primeira aplicação, vamos colocar ela para rodar, vamos fazer o nosso Hello World, e em cima dessa aplicação, a gente começa a desenvolver a nossa ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar de um componente do React, né, um módulo chamado Axios. E o que ele faz? O que é o Axios? Vamos pensar o seguinte, eu quero consumir uma informação que está disponível numa outra aplicação, está lá num outro site, né, que disponibiliza essa informação a partir do que a gente chama de API. Né? Uma API ela é uma camada de apresentação que entrega a informação para o usuário que quer consumir, né, para o sistema que quer consumir, a partir de um protocolo, né, a partir de um padrão que a gente chama de REST. Existem outros padrões, mas geralmente as APIs elas expõem os principais recursos dela a partir de HTTP, usando REST. E o que isso quer dizer? Ele vai usar aí os principais verbos HTTP, como GET, POST, PUT, DELETE, para entregar algumas informações e os sistemas poderem se conversar. Uma API, ela é exposta, né, ela é a camada mais exposta de uma aplicação para que a gente possa consumir ela. Geralmente, uma API ela possui regras de acesso, limites de acesso, ela possui algum nível de autenticação que cria aí algumas barreiras
para a gente evitar de fazer o uso inapropriado dessa aplicação, daqui a um pouco causar um problema na aplicação do cliente, né, que a gente está consumindo. Para a aula de hoje, a gente vai utilizar uma API pública, né, onde a gente não vai precisar realizar autenticação. É um exemplo bem prático, bem rápido, para a gente poder brincar aí com os principais fundamentos que a gente viu ontem. E qual que vai ser essa API? A gente vai consumir a API do GitHub. A gente vai pegar um usuário, eu vou colocar o meu usuário lá do GitHub, e eu vou fazer uma chamada lá para o back-end deles, né, para essa API deles, para obter as informações do meu perfil, que são públicas dentro da plataforma, e com essas informações a gente vai montar ali a nossa interface, colocar algumas informações. E tudo isso a gente vai fazer de duas formas. A gente vai ter uma primeira tela onde a gente vai listar os usuários da nossa aplicação, e nesse primeiro momento vai ter apenas o meu usuário, mas o conceito que a gente vai usar é o seguinte: na próxima página, que vai ser fazer a chamada para o nosso back-end, né, receber esse dado, transformar esse dado e extrair só o que nos interessa, você pode utilizar para outras rotas da API também do GitHub. E aí fica como dica para uma evolução desse exercício, vocês praticarem mais, né? Hoje o nosso exercício vai ser focar nessas duas atividades, né, realizar essa navegação aí dentro do nosso app, usando essa chamada para o back-end e usando o que a gente chama de React Router DOM. É uma outra extensão, né, um outro módulo que a gente adiciona na nossa aplicação React para que a gente possa, principalmente, navegar entre páginas, né, eu poder acessar rotas diferentes da minha aplicação e renderizar páginas diferentes dentro da minha aplicação. Então, hoje o nosso exercício vai ser muito focado nisso, né? A gente vai conhecer um pouquinho aí sobre classes em JavaScript, a gente vai criar essas classes. A gente vai ver alguns outros conceitos bem interessantes, como atribuição de variável via desestruturação, né? Que é um conceito de JavaScript legal que a gente, em alguns momentos, a gente acaba utilizando. A gente vai ver também renderização condicional, né? A gente vai ter uma validação e, baseado naquela validação, a gente vai renderizar um elemento ou outro elemento. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. A ideia é a gente partir para esses tópicos agora, e eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Legal, acho que vocês estão conseguindo ver bem a minha tela. Então, vamos lá. O que é a API, né, do GitHub? Para que vocês possam acessar, eu já vou deixar aqui o link para vocês, se vocês quiserem ir praticando aí durante a aula. Basicamente, o endereço da API do GitHub, API pública, é api.github.com. Para quem ainda não conhece o GitHub ele é um repositório de código aberto, onde você pode criar um usuário lá na plataforma e armazenar os seus códigos fontes, né, dessas aplicações dentro do GitHub. Ele é uma solução gratuita, mas existem opções pagas, principalmente para quem tem time e precisa realizar outro tipo de operação, né, principalmente gerenciar e controlar repositórios de código de
empresas ou algum projeto ou algum repositório que você não queira que fique público. E aí a gente pode assinar lá o plano pago deles, ter repositório privado. Ainda assim, no plano free, né, no modelo gratuito da plataforma, tem ainda uma série de recursos bem interessantes, inclusive privado. Mas conforme vai crescendo o uso, você vai precisar de outros planos. Fica a dica para vocês utilizarem essa solução para armazenar o código-fonte dos projetos que vocês desenvolverem e até formar um portfólio, né, a partir desse perfil no GitHub. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu estou no meu terminal, conforme a gente viu ontem, a primeira coisa que eu faço para criar a nossa aplicação, eu vou executar um comando chamado npx create react app. E agora eu vou dar um nome para a nossa aplicação. Eu vou chamar aqui de ebac app. Né? Posso colocar qualquer nome, né? De preferência nesse formato, né? Que vamos confirmar. Ele instalar todos os pacotes para nós. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer agora o download de todos os nossos pacotes, ele vai lá no NPM, né? Dentro do NPM ele vai fazer um redirecionamento lá para o nosso pro GitHub, onde tem lá uma versão do Create React App, que é aquele template que a gente viu ontem de uma aplicação em React, que já vem ali com toda a estrutura básica da nossa aplicação. E a partir dessa estrutura, a gente vai fazer pequenas modificações. A gente vai retirar alguns elementos aí que não são tão interessantes, né? Algumas configurações que já vêm pré-definidas aí não são tão interessantes para nós nesse momento. Aí a gente vai criar uma estrutura de pastas que atenda a nossa aplicação, para organizar aí os nossos arquivos de layout, os nossos arquivos as nossas páginas, os nossos componentes. Um ponto legal do React, que eu acho que vale sempre mencionar, é que a gente consegue configurar a estrutura da nossa aplicação conforme a nossa necessidade. É bem flexível, né? Então, como a gente está trabalhando aí com arquivos JavaScript, a gente pode importar eles independente do local onde ele estiver. A gente consegue utilizar muito desse conceito de importação e exportação de funções e objetos dentro do JavaScript. A gente consegue usar isso com bastante facilidade. E o React aí, por si só, não apenas o React, mas o desenvolvimento de aplicação em JavaScript, acaba sendo algo sempre muito tranquilo, muito fácil de a gente desenvolver, porque no final da história você está usando aí os conceitos mais básicos de JavaScript. Por isso que ontem até a gente mencionou bastante, né, a revisão de conceitos básicos de JavaScript. A gente deixou alguns links ali no chat. Caso alguém não tenha ainda, a gente pode repetir hoje novamente e inserir novamente esses links dos fundamentos de JavaScript. Um outro ponto importante é os fundamentos de HTML e CSS. Né? Caso você ainda não tenha aí, muito conhecimento de HTML, de CSS, esteja na dúvida aí como evoluir, né, como se desenvolver, uma recomendação é justamente buscar esse entendimento dos fundamentos aí de HTML e CSS. Ontem também a gente mencionou alguns links, né, do MDN, é um local onde você consegue encontrar uma série de documentações gratuitas para revisar e aprender os fundamentos básicos. Agora que a gente está baixando, ele demora um pouquinho aí para baixar a nossa aplicação, mas em alguns instantes já deve estar disponível para nós. Enquanto isso, deixa eu pegar e apresentar um pouquinho para vocês como é que ficou o nosso projeto, né? Aí dando um pouquinho de spoiler, vamos dizer assim, né? Aqui está a nossa aplicação, enquanto ele não instala ali. Deixa eu só aqui. Então, é a nossa estrutura, como que ela vai ficar, né? Basicamente, a gente vai ter o nosso source, né? A nossa estrutura principal. E a gente vai ter aqui um diretório onde a gente vai armazenar tudo que é arquivo relacionado à infraestrutura da nossa aplicação, as nossas páginas da aplicação, o nosso CSS para cada página, um arquivo específico para roteamento da nossa aplicação, que é aí onde a gente vai configurar o React Router DOM, né? Isso é bem importante. Um diretório específico para os nossos serviços, e aí a gente vai entender um pouquinho mais o que é um serviço, né? Basicamente, aí uma classe responsável por fazer a chamada para o nosso back-end e ter algumas regras de negócio quando a gente precisar. E o nosso app, que basicamente importa aí as nossas rotas e tudo que é
seria público, né, que seria genérico, e também o nosso index.js, que tem aqui o setup básico do React. Se vocês instalarem o React pela primeira vez, vocês vão ver que a estrutura não é essa. A gente já vai ver agora aqui nesse template, que a estrutura não é essa, né, e a gente faz aí a customização que a gente quiser. Esse exemplo de estrutura de pastas, ele é uma sugestão que eu sigo, não necessariamente é a única forma de vocês organizarem. Mas é interessante separar as responsabilidades da aplicação, né? Se a gente tivesse, por exemplo, componentes globais e a gente quisesse utilizar componentes aqui dentro da nossa página, né, dentro das nossas páginas, e componentes que se repetem em vários locais, uma boa prática é a gente criar um diretório específico de componentes e colocar esses componentes globais para cada uma dessas páginas, né? No nosso caso aqui, a gente tem componentes muito específicos dentro de cada uma das páginas e não foi necessário. Vamos ver, quase lá. O negócio é ao vivo, tem que esperar. Bom, agora estamos fechando. Um ponto a destacar também, né? Hoje a gente vai focar também no desenvolvimento de uma aplicação com componentes de classe, tá? Vocês podem, tranquilamente, né, quem quiser tentar e se arriscar a desenvolver esse mesmo exercício de hoje, que ele, né, vai servir como uma entrega aí no final, né, da nossa aula, né, para vocês entregarem posteriormente, vocês podem também desenvolver com componentes funcionais, tá? Eu vou revisar os dois, então se alguém quiser se arriscar, não tem nenhum problema, né? Mas hoje a gente vai focar em classes, né, porque como eu mencionei ontem, embora ainda, né, hoje o React ele recomenda, né, na documentação oficial ele recomenda que você trabalhe com componentes funcionais e utilize hooks, né, para principalmente seguir a nova especificação. Mas eu gosto de começar por classes e sempre reforço esses conceitos mais básicos de classe, porque vocês vão ver muita aplicação, né? Vocês vão, provavelmente, quando entrarem no mercado, ou quem já está no mercado, provavelmente está lidando com aplicações com classes, principalmente aplicações legadas que começaram a ser desenvolvidas com React já há alguns anos. Embora seja recente, mas ainda existe aplicação utilizando classes, e é interessante você ter esse conhecimento, né, ter essa base em cima de classes. Depois, qual que é o próximo passo? De fato, aprender o uso de hooks, de fato, trabalhar apenas com componentes funcionais, né? Mas tudo tem que ser um passinho de cada vez, né? A gente vai evoluindo o nosso degrau de experiência, né, e dificuldade conforme a gente vai tendo domínio de cada etapa. Inclusive, quem quiser já tentar instalar aí o projeto, pode fazer executando o npx create React App e o nome do seu app, né? Enquanto a gente termina aqui. Um ponto importante, né, para quem quiser, durante a entrega, né, para a entrega desse exercício, no final vai ter um formulário para vocês preencherem, quem quiser realizar isso durante a nossa aula hoje, né, pode compactar esse projeto, né, pegar todo o conteúdo dele, exceto essa pasta Node Modules, tá? Fica como dica, porque essa pasta aqui, ela tem uma série de dependências, ela vai ficar gigante se vocês compactarem isso, né? Vocês podem pegar só essa pasta src, a public e esses arquivos aqui, desconsiderando essa pasta, compacta isso dentro de um arquivo zip para poder enviar. E para quem não quiser enviar o zip, né, lá no formulário, pode colocar o link desse projeto, né, você pode subir esse projeto para o GitHub, pegar a URL pública desse projeto, desse repositório que vai ser gerado lá para você, e colocar esse repositório dentro de um arquivinho TXT, né, e armazenar, né, enviar lá no formulário esse arquivo com esse link. E aí eu vou revisar em cima desse repositório também. Tá? Isso é uma alternativa que a gente tem, caso você não queira mandar aí o projeto todo compactado. Estamos no fim aqui, agora está encerrando. Perfeito, terminou.
Vamos entrar agora aqui no EBAC, App. Vou entrar ele no meu editor. Legal, ele criou aqui para nós toda a estrutura. Isso aqui é a estrutura padrão, né? Então, como eu comentei com vocês, quando ele cria já esses arquivos aqui, e a gente não vai precisar de tudo isso, tá? Então, antes de partir, vamos colocar esse projeto para executar, né? O npm start. Enquanto isso, a gente vai olhando aqui. Esse arquivo, setup.test, a gente não vai precisar dele. O report web vitals também a gente não vai precisar. Nosso logo.svg, a gente não vai precisar dele aqui também. A gente não vai trabalhar com teste hoje, então você pode desconsiderar esse arquivo também, né? Então, esse é os primeiros pontos de mudança aqui na nossa estrutura. Agora foi. Startando o servidor, fazendo todo o build. Maravilha, agora deu certo. Vou arrastar isso aqui para cá. Aqui está a nossa aplicação. Aquele exemplo ali que a gente criou é isso aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou parar de executar esse projeto aqui. Né? A gente não precisa dele por enquanto. Ele já compilou pela primeira vez, depois vai ser um pouco mais rápido, né? Não tão demoradinho como foi agora. Então, vamos começar a fazer as mudanças. Deixa eu ampliar aqui o VS Code para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou remover esses arquivos que eles não são necessários para mim. Então, posso remover eles aqui. Esse SVG, né, que é o logo da nossa aplicação, eu não vou precisar dele também. E eu vou começar criando a nossa página inicial. Né? Para isso, eu vou aqui dentro de SRC, eu vou criar um diretório chamado Pages. Dentro desse diretório Pages, eu vou ter o nosso home. Dentro do home, eu vou ter o index.js. O que eu vou ter dentro desse index.js? Para começar, né, qualquer arquivo, né, qualquer página no React, a primeira coisa que eu tenho que fazer Bom, pessoal, eu acho que hoje o Daniel caiu aqui, mas calma, que é assim mesmo, né? A gente sabe que home office, essa vida aí online, às vezes a gente tem disso. Bom, para todo mundo, a Larissa, eu vi aqui que ela comentou que caiu 3 vezes a live dela. Para mim, o Daniel só caiu agora. E aí, gente, como é que tá para vocês? Me conta. Só caiu agora, o Guilherme também. Só agora, o Pedro, a Adriana. Mas, gente, eu tô gostando que tem muita mulher aqui, hein? Se interessando por programação. Que legal. A Kelly, Ângela. Tá, vamos aguardar um minutinho que eu vou chamar aqui o Daniel. Vou falar aqui. Vamos ver por onde que ele anda. Mas espera aí, gente, não sai aqui não. Vamos acompanhar, que eu já chamei ele aqui. Já avisei que caiu pra gente. Só um pouquinho, hein? Já já ele tá voltando.
Sayonara também fica feliz por ver mulher na TI. Quando começou a programar e ver dados informática, era 3 mulheres e 27 homens. Olha só. É da área há muito tempo? Conta aqui para mim, gente. Vamos aproveitar aqui que ele está fora por enquanto e vamos conversar. Beatriz está no primeiro dia. O professor ainda não passou o exercício, tá, Bruno? Ele vai falar no final dessa aula. A gente teve um probleminha aqui de conexão com ele, mas eu já tô chamando ele aqui. Ele já tá chegando, hein? Nossa, Sayonara, desde 1989, Sayonara. Já é fera, então. Pessoal, eu vou dar uma ligadinha aqui pro Daniel enquanto isso. Vocês dão uma seguradinha aqui que já vamos tirar as dúvidas do exercício também. Pessoal, eu ainda estou tentando aqui contato com o professor, tá? Deve ter acontecido alguma coisa. Mas enquanto isso, eu vou aproveitar que ele não está aqui, vou bater um papo com vocês e falar mais do nosso curso. Porque mesmo aqui que eu vi que tem um pessoal que está começando agora, tem bastante gente, né? Até a Kelly falou aqui que é o primeiro dia dela do contato com o React, que ela tá meio que boiando. Mas calma, que o nosso curso também resolve isso, tá? E aproveitem que tá o desconto de 50%. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês do que vocês vão aprender. Aproveitar que ele não chegou ainda, já vou adiantando o assunto. Então, nesse curso que a gente está oferecendo para vocês hoje, é o curso de desenvolvimento front-end do Zero ao Pro. E aí, vou falar aqui para vocês, só um pouquinho, que eu acho que ele vai. Opa, Conexão, pessoal, voltou. me desculpa. Não tem problema, eu ia adiantar aqui o curso, eu estava te ligando, eu estava te ligando, falando do curso, batendo Eu papo com tô a há muito tempo galera. sem, Esse pessoal sem conectar, fiquei muito tempo fora. ficou um tempinho, foram acho que uns 3, 4 minutinhos, né, Caraca, galera? Mas o pessoal fala bastante aqui, já conhecia a Kelly, já conhecia a Beatriz, a Sayonara, que faz também desde 1989, já é da área. Já tô best friend aqui da Que galera. massa. Poxa, gente, me desculpa, gente. Acontece, gente. Acontece. O Wesley tava ontem aqui, hein? Tô vendo aqui o Wesley falando também com a Sayonara. Eu lembro do Wesley ontem aqui. Tava ontem, né, Wesley? Conta aqui pra mim. Bom, pessoal, o professor voltou. Depois eu volto a falar mais do curso. Vou deixar o Daniel aí tomar conta de novo. Beleza, Tá bom? Valeu, pessoal. capaz. Obrigada, Bom, Daniel. pessoal, desculpa, minha internet está um pouco instável. Vamos de novo.
Vai dar tudo certo agora. Estão vendo aqui minha tela? Beleza, então vamos lá. Eu vou retomar um pouquinho aqui, alguns minutos antes, então. O que eu fiz aqui, né? Eu criei, né, removi aqueles nossos arquivos que eram desnecessários nesse primeiro momento. Só gostaria de confirmar, vocês estão conseguindo ver minha tela? Vocês podem me dar uma sinalizada aqui no chat? Sim, beleza. Para vocês parou aonde? Vocês lembram onde é que parou? Foram na index aqui da home, foi isso? Foi nessa página aqui que eu parei? Vocês não conseguiram ver? Foi isso? Perfeito. Então vamos adiante. Valeu aí, Wesley. Valeu, João Vitor. Então, o que eu fiz, né? E aí segui falando aqui, explicando. A primeira coisa que a gente faz é criar esse index.js na home. Eu criei uma classe. Essa classe, né? Essa classe ela vai representar o meu componente, né? E ela vai retornar um HTML para mim aqui. No caso, eu estou retornando um H1. Depois a gente vai crescer um pouquinho mais a complexidade. Então, o que eu faço? Eu retorno uma classe, eu vou estender essa classe. Por que eu tenho que estender? Porque eu tenho que dizer que essa classe ela é do tipo componente do React, né? Então, a gente cria essa classe, estende ela, usando essa propriedade, né, esse atributo correto, chamado react.component, né? Isso aqui similar à orientação objeto seria uma herança, tá? Então, eu estou dizendo que isso aqui estende disso, né? Então, é bem importante entender. Depois disso, eu tenho um construtor. Esse construtor, eu recebo por parâmetro todas as props do meu componente, né, que estão sendo passados para esse meu componente. Estou usando essa função super, que ela é responsável por elevar as propriedades que eu estou recebendo para o contexto da minha classe. Depois, eu vou definir um state. E aí, aqui no state, né, eu defini duas propriedades. Uma propriedade chamada isLoading, e o que ela serve? Toda vez que a gente entrar na página, toda vez que esse componente for renderizado, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dizer, olha, essa página está carregando. E isso é importante para mim controlar alguns comportamentos na hora de renderizar os meus elementos. E eu tenho uma outra variável, né, um outro atributo aqui dentro do meu state chamado users, que ele é uma variável do tipo array. Só que aqui o array está vazio. Em JavaScript, para a gente representar um array, a gente sempre coloca dessa forma, né? Beleza, defini o meu construtor. O próximo item foi definir o meu método render. E dentro desse meu método, né, dentro dessa minha função render, que ela é padrão de uma classe, né, a gente tem um outro atributo chamado return, que é responsável por retornar aí o nosso JSX, né, ou no caso aqui o nosso HTML. Quando a gente define um componente numa página, a gente tem que exportar esse componente. Então, a forma padrão de exportar é o export default. A gente usa essas duas palavras para exportar por padrão esse componente. Eu estou dizendo que quando eu fizer um import dessa página, por padrão, eu vou carregar a home. Então, se eu tivesse outros componentes aqui dentro, independente dos outros componentes, eu vou carregar apenas a home. Legal, defini isso. Eu criei também um arquivo styles.css e fiz o import dele. Por enquanto, esse styles ele está vazio, tá? Ele não tem nada aqui e a gente já vai avançar nele. Peguei esse arquivo, salvei, fui lá no meu index.js. Antes eu tinha aqui o import do meu app, que é esse carinha aqui, esse arquivo. Eu comentei ele e deixei apenas eu importei somente o home. Eu removi as outras configurações que tinham aqui embaixo de report web vitals, né, que ele importa aqui aquele arquivo web vitals e chama a função, né, logo aqui embaixo. Vocês podem limpar isso e deixar dessa forma. Executei a minha aplicação e voltei, né? E aí vamos olhar aqui, executei minha aplicação, ela já está entregando o meu Olá Mundo, né? Bem simples, conforme a gente viu aqui, ó. Beleza, isso aqui é a primeira parte, né? Tá aqui o código dessa primeira parte. Agora eu vou utilizar algumas coisas que a gente já tinha ali do nosso projeto, né? E quais são elas? Primeiro, aqui dentro de index.css, eu vou colocar aqui dentro de index.css algumas classes globais, tá? Algumas coisas que eu quero reaproveitar do meu projeto. E onde é que estão, né? Onde é que estão essas classes? Elas estão aqui, ó. Eu vou querer o quê? Eu vou querer esse app header,
tá? Por enquanto eu só vou copiar esse CSS, eu não vou entrar no mérito de explicar cada um deles aqui, até para não tomar tanto nosso tempo, né? Fica como dica, né, de estudo para a gente avançar depois. Eu vou pegar também esse meu app, ele é importante aqui para mim centralizar todo o meu conteúdo, né? Como vocês podem ver, está aqui essa tagzinha Text Align Center. Só vou renomear isso, deixar em minúsculo, vou salvar. Aqui embaixo, né, nessa parte onde eu estou definindo o meu background, a minha altura mínima, isso aqui eu mantenho essas propriedades padrões que estão aqui nesse arquivo do app CSS. E o ponto importante, a gente não vai usar um header, né? Se a gente olhar ali no app.js, que esse arquivo a gente vai limpar, tá? E ele só tá como título de exemplo. Aqui ele tá usando um header, né? Uma tagzinha HTML, quando a gente quer representar um header, um título, né, para uma página, né? Então, o que eu vou fazer? Nesse meu index.css, eu vou chamar isso aqui de container, ou talvez até body, né, que é o corpo da nossa página. Vou salvar. Lá no meu index.js, eu vou fazer uma pequena mudança agora. No lugar de eu ter esse meu, meu H1 sendo retornado, eu vou passar a retornar uma div aqui. Eu vou definir, né, o meu class name dele aqui de app, que é aquele CSS global que está lá no index.css, tá? Vou levar esse H1 aqui para dentro, porque eu não posso ter dois elementos num mesmo nível sendo retornado aqui pela função return do render. E também vou colocar uma outra div aqui dentro, chamada com a class name app_container. Vou salvar. E isso aqui já vai mudar um pouquinho uma cara na explicação, né? Observa que ele já está aqui com esse Olá Mundo centralizado. Vamos voltar aqui no nosso index.css. Vamos ver se a gente colocou certo. App body. Eu coloquei errado aqui, ó. App body, o nome correto. Legal, nosso Olá Mundo está centralizado, usando aquele escuro, né? Aquele tom escuro que a gente tem ali no React. Padrão, né? Beleza, vamos adiante. O que mais que eu vou fazer aqui? Agora eu quero melhorar um pouco essa minha home e eu quero listar os meus usuários, né? Vamos supor que a gente vai fazer uma chamada para o back-end, tá? Essa home aqui eu vou deixar até como exercício para vocês, usando o mesmo exemplo que a gente vai ver na próxima página. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma função que a gente explicou ontem sobre o ciclo de vida, que toda vez que a minha página for renderizada, quando ela concluir a montagem do meu componente, eu vou fazer uma chamada, aqui entre aspas eu vou fazer uma chamada para um serviço externo. E aí para isso eu uso uma função global chamada componentDidMount. Essa função, ela é uma função do ciclo de vida do React e ela é especificamente para componentes de classe, né? No caso de componentes funcionais, vocês vão utilizar outra estratégia para fazer chamadas assíncronas ou lidar com o ciclo de vida, né, do React, todo o side effect que ocorre dentro dos componentes. Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma variável chamada users. E essa minha variável users, ela vai ter um array. Esse array vai ter o quê? Vai ter o login de alguns usuários do GitHub. Eu vou chamar aqui do meu, né, o Daniel CSRS. Vou colocar o name, né, Daniel Castro. E mais abaixo, eu vou setar essa variável no meu state. Porque, veja bem, aqui a gente inicializou o nosso state, e aqui, depois de montar o nosso componente, a gente atualiza o nosso state. Então, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui em this.setState, e aí esse setState ele é uma função global para atualização do state da nossa página, e eu vou dizer que para esse objeto aqui que está sendo passado, eu vou atualizar as duas propriedades. A primeira propriedade, users, ela é igual ao meu users que foi definido aqui em cima. Tá? Os nomes estão iguais, mas são propriedades diferentes, né? Uma coisa é o nome do meu atributo, e outra coisa é a variável com essa nova declaração que eu tenho, né? Com esse novo conteúdo que eu tenho. E o meu isLoading, ele é igual a false. Por que igual a false? Eu terminei de carregar, então eu não preciso exibir nenhuma mensagem que a tela está carregando, por exemplo. Aqui embaixo, a gente vai substituir isso e vai colocar o quê?
Eu vou primeiro colocar um título, informando, por exemplo, selecione o usuário para visualizar o perfil do GitHub. E aí aqui embaixo eu vou renderizar uma lista, né? Usando lá o nosso UL. Aqui dentro, eu até vou apagar esse Olá Mundo, que ele não se aplica mais. Aqui dentro a gente vai renderizar a nossa linha. E aqui a gente vai usar aquele conceitozinho que a gente viu ontem, aquele fundamento chamado renderização condicional. Dependendo do que tiver, do estado que tiver esse meu isLoading, se ele tiver falso, eu vou renderizar minha linha. Se ele tiver verdadeiro, ou seja, ele está carregando ainda, eu vou renderizar uma mensagenzinha carregando. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Abaixo da minha classe, né, aqui está a minha classe, abaixo dela, eu vou criar uma função chamada renderLoader. Essa minha função não recebe nenhum parâmetro, nenhum atributo, e a única coisa que ela vai fazer, ela vai retornar para mim uma LI, tá? Porque eu vou querer retornar aqui dentro, né? Então eu preciso de uma LI, então semanticamente o correto é retornar uma LI, e essa LI vai ter uma mensagem dizendo carregando. Dica, vocês podem usar um GIF, uma imagenzinha, né, pegar alguma coisa para ficar um pouco mais dinâmico, tá? Mas no nosso exemplo a gente vai usar esse textinho e já serve por enquanto. Abaixo dessa minha função function render, eu vou criar uma outra função chamada render userLine. E aí, essa minha função, diferente da função anterior, ela vai passar a receber um atributo, tá? Ela vai receber aqui uma prop, que a gente vai passar mais adiante, chamada login e name. Perceba que o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia receber props, tá? Conforme os exemplos que a gente viu anterior, mas eu estou desestruturando, eu estou definindo uma variável chamada login e name a partir de um objeto, né, que já existe. O meu objeto props, o props tem uma propriedade chamada login. Eu teria o props.login e o props.name. Logo, para encurtar código e tornar mais legível, eu posso só tirar as partes que me interessam desse objeto, né? A partir do momento que eu estou desestruturando. Então, eu vou pegar só essas duas propriedades. Se eu tivesse várias outras propriedades, por exemplo, nesse meu objeto user, né, esse item do user, eu só vou estar pegando esses dois. Isso é bem interessante. Em outros casos, agora na próxima página a gente vai ver até o quanto que isso faz sentido, né? É mais interessante ainda. O que eu vou fazer aqui? Dentro da minha função renderUserLine, eu passo também a retornar uma LI. Dentro dessa minha LI, o que eu vou fazer? Eu posso retornar um texto por enquanto, tá? Eu vou botar aqui, por exemplo, o name e login. Tá? Esses dois exemplos aqui nos atendem por enquanto. Depois a gente vai refatorar isso aqui para algo um pouquinho mais complexo. Aqui na minha UL, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou testar. Está carregando? Né? Então, fazendo a primeira verificação. Se está carregando, eu vou renderizar alguma coisa. Caso contrário, eu vou usar dois pontos e eu vou renderizar outro componente. Por exemplo, esse isLoad, né, essa verificação, né, condicional, ela me permite que, se esse isLoading tiver como true, né, se esse teste der como verdadeiro, eu quero renderizar o renderLoader. Como é que eu faço isso? Eu renderizo como um componente. Isso aqui, a partir do momento que eu defini aqui embaixo, ele virou um componente para o escopo dessa página. E, caso contrário, né, ele for falso, ele vai executar essa segunda parte. E aí, no caso, eu vou renderizar a minha linha. Né? Vamos lá. Vou colocar aqui a propriedade, deixa eu pensar. Isso, sim, a propriedade name. Fiquei pensando agora aqui e estava ali embaixo o nome da propriedade. Propriedade login, né, Daniel CSRS. E o name, Daniel Castro. Legal.
Um ponto importante, né? Onde é que está esse nosso isLoading, né? A gente definiu ele no nosso state aqui em cima, mas da maneira como eu estou definindo ele aqui, ele não está acessível, né? Eu teria que fazer o quê? This.state.isLoading. Né? Eu tenho que declarar, eu tenho que dizer que, olha, dentro da minha classe, pega dentro de state a minha propriedade. Mas aqui, para ficar com um código um pouquinho menor, a gente também pode usar esse mesmo conceito de desestruturação. E como é que eu faço isso? Dentro aqui do meu método render, eu posso definir uma constante, ou seja, estou definindo uma variável, chamada isLoading, né, usando entre chaves, do meu this.state. Logo, ele está pegando somente o isLoading do meu state. Né? Dessa forma, eu não preciso usar o this.state.isLoading aqui embaixo. Otimizo o código, fica mais legível e mais elegante para o desenvolvimento. Vou salvar e vamos lá para a nossa página. Legal, está aqui, está exibindo aquele dado lá do nosso state. Se eu der um F5 aqui, ele vai estar funcionando como esperado. Se esse nosso isLoading, tá? Aqui eu estou definindo ele como false, né? Como a gente praticamente não tem aí um tempo de carregamento, né? Não tem quase nada de... A gente não consegue ver esse efeito, eu vou dizer que o meu isLoading ainda vai continuar, tá? Eu não quero alterar ele. O que acontece? Aquela nossa verificação condicional passa a exibir aquele primeiro componente, né? Então é bem simples. Vamos voltar aqui, deixar como false. E agora a gente vai mais um pouquinho adiante. Qual que é a primeira mudança que eu tenho que fazer aqui? Se a gente observar, aqui eu estou renderizando, eu preciso renderizar uma lista, né? Logo eu posso ter vários usuários aqui. Eu poderia ter, vamos dizer que eu tenha 2 usuários aqui, até pode ser o Daniel Silva, né? Que é o meu segundo nome, meu sobrenome, né? Como é que eu faço para renderizar mais de um item nesse local? Aí eu vou usar uma funçãozinha chamada map do JavaScript, que permite que eu percorra um array, e aí para cada item do meu array, aí sim eu vou renderizar o meu renderline, passando esses valores para o meu renderline. E como é que eu faço isso? Vou apagar isso aqui por enquanto. E aí, aqui onde eu estou desestruturando, eu quero passar a pegar também a minha propriedade users, e eu vou colocar users.map. E aí, dentro do map, ele retorna o quê? Ele retorna uma função, e essa função retorna um atributo chamado item. Né? Ele pode ser nomeado como vocês preferirem, mas esse atributo, item, ele é um elemento do nosso array. Eu estou percorrendo esse array aqui, users, com o map, e para cada elemento, eu quero que ele retorne alguma coisa. E o que eu vou retornar? Aqui eu estou usando uma arrow function, tá? E eu vou retornar o meu renderline. E no lugar desse meu login, por exemplo, eu passo a definir como, entre chaves, o item.login, né? Estou passando só o login, e também aqui em item.name eu substituo pelo item.name. Mais um ponto, sempre que a gente tem uma renderização de listas no React, né, como a gente está vendo aqui, a gente tem que definir uma key para essa lista, porque ele precisa identificar, né, lá na estrutura do React, né, do DOM, qual que é o elemento que ele vai atualizar, ou que ele vai ter que intervir em algum momento. Então é obrigatório a gente definir uma key para cada elemento. A gente define aqui no nosso render user line uma propriedade chamada key, e eu posso dizer que essa minha propriedade, né, o ideal é que ela seja diferente para cada linha. Então, o que a gente tem de diferente aqui é o item.name. Se eu tivesse, por exemplo, um ID, né, poderia ter o ID aqui, até eu acho que faz um pouco mais de sentido. Digamos que aqui foi uma chamada para um serviço externo, e para cada usuário eu vou ter um ID. O ID 1, o ID 2. E aí, aqui no local do meu key, vou colocar o item.id. Legal. Com isso, agora eu listo os 2 usuários, né? A gente já tem aí os 2 usuários. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos salvar isso aqui, e eu vou pausar a aplicação, e eu vou fazer o seguinte, a gente comentou, né, que vai criar uma segunda página. Eu vou criar aqui uma página agora, chamada Profile, tá?
Essa página profile vai ter também lá o nosso index.js, vai ter toda a estrutura do React. Mas como é que eu vou fazer para navegar para essa próxima página, né? Aí que entra o nosso React Router DOM. O React Router DOM, ele é responsável por fazer a navegação entre diferentes páginas, né? Ele cria rotas dentro da nossa URL da aplicação, ele cria URLs para a nossa aplicação, e conforme os parâmetros que são passados na URL, ele pode renderizar o componente A, o componente B, e assim você pode, né, trabalhar bastante com ele. Deixa eu abrir aqui primeiro, vou botar para instalar, npm install, né, e aí o comando para instalar isso dentro da nossa aplicação é npm install React Router DOM. Se você estiver utilizando o Yarn, é yarn add o nome dele, né, React Router DOM. Vou colocar para instalar. Enquanto ele vai fazendo isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a documentação dele para vocês darem uma olhada. E aí fica como dica para vocês darem uma navegada, lerem um pouquinho sobre a documentação, entender das possibilidades com ele. E maravilha. Está aqui o React Router DOM. Né? Então aqui a gente tem uma série de exemplos, como é que você lida com parâmetros, como é que você lida com redirecionamento de rotas autenticadas, né, links customizados, como lidar com URLs que não existem, né, fazer ali o 404, enfim, tem uma série de parâmetros aqui bem interessantes, né, se você quiser saber um pouco mais, é reactrouterdom.com. Legal, instalou aqui na nossa aplicação, vamos voltar para o nosso código. Como é que eu vou fazer, então, para fazer esse chaveamento, né? A gente tem que criar um arquivo de rotas, né? A gente tem que dizer para a nossa aplicação React que ele tem diferentes rotas, né? Eu tenho que colocar o React Router DOM na frente de tudo e é ele que vai ser o nosso ponto de partida da aplicação agora. Não mais o nosso index, né, JS da home, por exemplo. E aqui eu passo a ter somente o roteamento da minha aplicação. Então, como é que eu configuro isso? Eu vou criar aqui um diretório chamado routes, um arquivo chamado index.js. E aí aqui dentro do meu index.js de routes, eu vou, primeiro de tudo, importar o React. Vou importar, e aí eu tenho que importar alguns itens lá do meu React Router DOM, algumas partes, né, pequenas funções lá do meu React Router DOM. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um import, e aí que a gente vai usar um conceito um pouquinho diferente. Eu vou pegar apenas partes, ou seja, pequenas partes lá do React Router DOM. Eu não vou pegar todo o pacote, eu vou pegar alguns componentes do pacote. From React Router DOM, né, sempre tem que definir qual que é o nome do pacote. O que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o nosso route, é ele que vai definir a nossa rota da aplicação. O switch é responsável por fazer a troca das nossas rotas na aplicação. E nós precisamos de um componente principal, que é o browser router. Tá? Aqui eu posso renomear esse browser router. Né? E, na verdade, você pode renomear com qualquer elemento, usando o S. Né? E aí eu digo que esse browser router vai ser apenas router. Simplifica o nosso código, fica mais elegante. Logo aqui embaixo, eu vou fazer um export, e aí entra um ponto interessante. Eu posso definir uma função aqui em cima, chamada function, por exemplo. Vamos lá. Function routes, né? E exportar ela logo aqui embaixo. Né? Export default routes. Mas vamos lá, como aqui a gente tem apenas uma função para ser exportada, eu não preciso fazer isso. Eu posso exportar por default a função. Então eu pego no lugar de usar esse export default routes, eu posso, antes da minha function, definir um export default function routes. Então simplifico também um pouco mais o nosso código. Dentro dessa nossa função, eu vou ter um retorno, e aí dentro do meu retorno, eu vou ter esses componentes que eu acabei de importar. O primeiro deles, o router, que vai empacotar todas as minhas rotas e todos os meus switches que forem necessários, né, para fazer essa troca. Dentro, eu vou colocar esse outro componente chamado switch. Dentro do switch, eu vou ter as minhas rotas definidas. E aí, vamos fechar ela.
O que eu tenho que fazer também? Uma coisa é definir minha rota. Então, por exemplo, eu vou ter uma rota e para mim definir a rota raiz, eu uso um atributo chamado path. Esse path, eu vou dizer, olha, quando for no barra, ou seja, na na raiz da minha aplicação, eu quero que tu renderize um componente. Qual que é o componente aqui? Para isso, eu vou vir aqui no meu routes, né? Vou ver aqui o meu caminho. E os meus componentes são quais? A home e o profile, certo? Então, eu vou vir aqui em import. Vou definir o nome desse meu import como homepage, tá? E eu vou dizer que esse meu homepage vem de ponto, barra, dois pontos, estou voltando um nível de pasta, barra, pages, barra, home. E esse meu componente, logo aqui embaixo que eu defini, eu quero que ele renderize o meu home page. A mesma coisa eu vou fazer com o meu componente de perfil. Tá? A gente vai ter uma segunda definição aqui. Mas antes disso, eu vou salvar, vou voltar lá para o meu index.js, vou remover essa referência aqui, tá? E eu vou fazer uma limpeza até nesse meu app, para ficar um pouco mais simples. Vou fazer o seguinte, eu não vou usar mais esse meu logo, esse meu apps.css, eu não preciso de nada disso. Eu vou basicamente ter a importação do meu React aqui também. Vou ter a importação do meu arquivo de rotas aqui. E aí, talvez você pergunte, mas por que eu vou definir aqui, né? Se eu poderia colocá-la dentro do index.js. Se você, em algum momento, precisar criar, por exemplo, algum tipo de provider para empacotar a sua aplicação, não deixe lá na inicialização da aplicação. Crie dentro desse arquivo, deixe ele isolado, até para uma questão de manutenção posterior. E vou colocar dentro do meu hosts, né, basicamente, o barra hosts, né? Como ele já tem um arquivo index.js, ele já vai reconhecer automaticamente. E aqui, eu basicamente vou ter uma função chamada app, que é uma variável chamada app, que retorna uma função, e essa função, por padrão, retorna nossas rotas. Pode parecer um pouco redundante isso, né, e até um pouco contraditório com o que eu tinha explicado anteriormente, mas em algum momento, quando a gente crescer a aplicação, quiser criar outros tipos de provedores e empacotar ela, faz mais sentido estar isolado. Vamos voltar aqui para index.js, e aí agora eu apago esse meu home, descomento esse meu app, e passo a deixar o app aqui. A partir de agora eu não preciso mais mexer no meu index.js. Vou fechar ele. Aqui esse meu app.js eu também não vou precisar mais dele, posso fechar. E basicamente a gente vai ter que mexer depois nas nossas rotas para criar o nosso outro componente. Vou inicializar aqui novamente a aplicação. Enquanto a aplicação vai iniciando, a gente volta aqui para o nosso componente de perfil, a gente já cria ele. Vamos fazer a mesma estratégia de definir lá o nosso componente, né, de classe, assim como a gente fez lá na nossa home, né, do index. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter uma class chamada profile, estendendo do react.component. O nosso constructor, novamente, recebendo as props. E elevando lá com o nosso super, essas props para o contexto da nossa classe. Eu vou ter também um state aqui, e nessa página, depois a gente vai explorar um pouquinho mais, eu vou ter uma propriedade chamada profile, que aqui diferente do que a gente tinha lá na primeira página, né, diferente do que a gente tinha lá na primeira página, que era um array, né, a gente estava definindo um array, aqui eu vou definir um objeto. Objeto vazio. E também vou ter o nosso isLoading aqui também, por default como true. Vou ter o nosso método render, um retorno, e aqui no retorno
Para otimizar agora, eu vou colocar novamente um H1, perfil, só isso, né? Perfil do usuário. Vamos exportar. Legal, salvei. Vou voltar aqui no meu arquivo de rotas, né, que a gente não definiu ainda o nosso componente. Vamos ver se isso aqui funcionou, né, primeiro. Ó, legal, a nossa aplicação já está rodando, a gente fez toda aquela refatoração, mudou lá no nosso index e ela carregou normalmente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou definir o meu perfil para que o usuário possa acessar. Vou duplicar essa linha e vou dizer que toda vez que eu acessar em barra user, por exemplo, né, eu quero renderizar o nosso componente de perfil, né? Profile. E no local aqui do componente, passo a colocar o profile page. O que mudou, né? Se eu entrar aqui, nada mudou, aparentemente, né? Mas, se eu entrar em barra user, o que eu vou ter? Ah, um ponto importante. Passei aqui despercebido e não comentei com vocês. Quando a gente quer definir uma rota, né, a gente tem que usar um outro atributo aqui na frente chamado exact. Por quê? Essa propzinha, né, exact, eu estou dizendo para o meu router que, olha, quando tu acessar essa rota, apenas essa rota barra, sem nada depois, eu quero sim, quando isso for exato, renderize esse componente. E quando acessar com barra user, eu quero que tu renderize esse. Do contrário, ele vai renderizar o primeiro elemento que está aqui na nossa listagem. Então, por isso que ele estava sempre renderizando aquela nossa homepage. Alterei, vou salvar. Agora, nós temos o nosso perfil do usuário. Se eu voltar na página anterior, né, tá tudo certo. Perfeito, o nosso roteamento ele está quase pronto. Eu vou fazer mais uma alteração, que é, eu quero que o acesso a essa página, a esse perfil do usuário, ele seja dinâmico. Ou seja, dependendo do valor que eu passar depois do meu user, eu quero que ele leia esse valor adicional e ele seja uma propriedade, para que ele fique acessível para o meu front, acessível lá para a minha página de perfil, para que eu possa usar esse atributo para fazer uma requisição para o servidor. Né, porque de nada adianta eu entrar em barra user. Né, eu tenho que entrar no user Daniel CSRS, no user EBAC, né, ou qualquer outro user que seja interessante. Como é que eu faço isso? Aqui no path, eu posso definir um parâmetro. E como é que eu faço? Eu boto dois pontos e nomeio o parâmetro. Vou colocar aqui, por exemplo, como user login. Agora, se eu acessar barra user, barra alguma coisa, por exemplo, Daniel CSRS, ele vai renderizar o componente para mim, e eu tenho nesse meu componente, nessa minha classe de perfil, esse valor disponível para mim poder utilizar ele para minha chamada. Então, isso aqui é o que a gente precisa agora para definir o nosso roteamento. Vou fechar ele e vou lá para o nosso perfil. Lá no nosso perfil, deixa eu pegar esse meu atributo, né, que eu mencionei para vocês. E como é que eu pego esse meu atributo? Primeira coisa, a gente monta, né, lembrando do ciclo de vida, a gente está montando um componente. Logo que ele terminar de montar, eu vou executar uma função. E qual função que a gente executa? É o component did mount, certo? Então, eu vou executar aqui component did mount. E, opa, o que eu vou fazer? Eu quero acessar as propriedades que estão sendo passadas, né, por essa minha rota. E para mim fazer isso, eu posso usar novamente o conceito de desestruturação, para mim não precisar acessar, né, todos os níveis lá, até chegar no parâmetro da minha rota e pegar o nome do meu parâmetro. Do contrário, eu teria que fazer isso aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse pegar o user login, certo? User login, this.props.match, tá? .params, .user login. É uma bagunça. Como é que eu posso otimizar isso aqui? Posso fazer isso aqui, ó. Users, params. E dentro dos meus parâmetros, eu vou pegar o user login. E de onde está vindo isso? Do nosso match. Então, eu estou dizendo que, olha, desestrutura para mim de match
os parâmetros. E agora, dos meus parâmetros, desestrutura para mim o user login. O user login é o atributo que a gente definiu, né, o nome que a gente definiu aqui, ó, na nossa rota. E para a gente acessar ele, né, e qualquer outro atributo que a gente queira definir ali na rota, você pode fazer dessa forma. Legal, fiz isso. O que eu posso fazer a mais? Eu vou definir lá no meu state, set state, o meu profile como user login por enquanto, tá? E o isLoading, vou dizer que ele terminou, né? Ele não tem mais nada. No local aqui desse meu perfil do usuário, eu vou colocar uma P e eu quero pegar o meu profile. E aí, novamente, a gente usa aquele conceito de desestruturação e vou pegar apenas o meu profile. Vou pegar também o meu isLoading, isso é importante. Do que? Do meu state. E aí aqui vamos fazer aquela verificação condicionalzinha que a gente fez anteriormente, né? Se estiver carregando, faz alguma coisa. Então, por enquanto, como eu estou colocando dentro de um P, eu posso colocar uma string aqui qualquer. Então, carregando. Não, aí renderiza para mim o perfil. Ó, aqui o React ele vai nos xingar, né? Se eu salvar isso aqui, vai dar um crash na aplicação, ele vai quebrar. Por quê? Porque o retorno do meu JSX, lembrando lá daquela regrinha, tem que ser apenas um elemento. Aqui eu tenho 2 elementos. Então, para me corrigir isso, eu vou envolver isso aqui numa div. Vou puxar aquela nossa classe lá, né? A class name app, que a gente usou lá no nosso home. Vou colocar aqui também uma outra div no entorno, chamando também a class name app body, que a gente definiu lá no nosso index.css. Vou salvar. Vamos lá para nossa tela. Legal, ele está trazendo aquele atributo que a gente passou ali, ó. Se eu colocar lá, ele vai trazer o lá, né? Só que observa que aqui ele está fazendo um refresh, né, na nossa página. A gente não quer que isso aconteça, né? A gente quer que a página carregue bonitinho, sem precisar ficar fazendo esse refresh, que é um comportamento de uma página web tradicional e não é exatamente a proposta que a gente tem que ter aqui no React. Como é que a gente resolve isso? Agora eu vou lá na minha página home, lá no meu index.js, e no lugar de eu renderizar aqui na minha linha esse LI, esse texto, eu vou usar um componente do React Router DOM chamado link. O link ele é responsável por criar uma tag link e fazer a navegação entre as nossas páginas. Então eu vou ver aqui embaixo de React, nas importações, aqui do meu index.js em home, vou desestruturar, né? Vou extrair apenas o componente link do meu React Router DOM. Lá embaixo, no lugar disso aqui, eu passo a abrir o meu componente, né? Inicio aqui o meu componente link. E eu digo o seguinte, opa, só corrigindo, assim. Opa. Dentro do meu componente link, eu vou ter o meu name, o meu children, né? Lembrando aquele conceito lá que a gente viu ontem. E o meu to, né? Diferente de uma tag a, né? Uma tag de hyperlink, que eu uso um href, o atributo href, aqui eu uso o atributo to. E eu digo, olha, vai para mim para barra user, né? User barra alguma coisa. Para que eu possa usar o login aqui junto, eu vou ter que fazer diferente. Eu não posso colocar com uma string. Então, eu vou definir um objeto e eu vou fazer uma interpolação entre string e um objeto junto, né? Vou fazer a união dos dois. E como é que eu faço isso? Coloco entre chaves, uso sinal de o acento aqui, né? Nossa, me fugiu o nome agora. Mas é o acento de crase, né? E eu vou colocar users, ou melhor, user barra, uso o cifrão, porque aqui eu vou colocar uma propriedade, né? Entre chaves, coloco o nome que eu quero. Por exemplo, login. Dessa forma, eu estou montando dinamicamente o nome e quando renderizar cada um desses itens aqui, eu vou ter um link diferente.
até para ficar um pouco mais claro isso, eu vou mudar esse Daniel CSRS, que está sendo repetido aqui, para EBAC, tá? Eu não sei se a gente tem no GitHub esse perfil, até se a Cami puder me sinalizar, mas eu vou colocar como título de exemplo, tá? Vou salvar. Mas está fazendo, assim como eu vi também que o pessoal estava interessado em grupo do Discord, também já está sendo feito. Show. E já eu venho com mais informações. Tá? Legal. Então vamos lá. Voltei aqui para Home. Bom, agora eu tenho os dois links aqui. Observa que a gente tem os links mesmo. Ó. Vou clicar aqui. A nossa aplicação já carrega bonitinho, né? Posso voltar? Posso voltar. Vou clicar aqui no outro, carregou o EBAC. Então agora eu tenho já a navegação entre essas duas telas. Vou lá na meu profile, eu vou importar aqui também o meu link. E do React Router DOM. E eu vou colocar o seguinte, eu quero botar um botãozinho só para voltar, né? Para a gente poder voltar ali e não ter que ficar voltando no browser. Então, vou pegar aquela mesma definição que eu tenho aqui, link, vou colocar talvez embaixo aqui, né, do nosso perfil, pode ser. E no local de to, eu não preciso dessa interpolação, eu posso colocar uma string normal, porque agora eu não preciso combinar string com um outro atributo, e vou colocar barra, apenas barra, né? Eu vou escrever que o texto desse meu link vai ser só voltar. Aqui, legal, voltar, já tenho a navegação acontecendo, tá bem simples. Vamos mais adiante. Terminamos isso. O próximo passo é a gente deixar dinâmico o carregamento dessa nossa tela, né? A gente viu aqui, já fez a navegação, e como é que eu faço para deixar ele dinâmico? Para isso, a gente vai ter que fazer a chamada lá para o nosso back-end, né? Eu vou fazer a chamada para esse barra users, barra Daniel, né, por exemplo, e ele vai me trazer esses dados aqui, e eu vou usar algumas dessas variáveis para poder montar ali no meu front. Só que para a gente poder utilizar isso, aí eu tenho que utilizar uma outra dependência, um outro pacote chamado Axios. O Axios, ele é justamente um client para fazer essas chamadas para serviços externos, né? E é bem interessante você utilizar ele no lugar, por exemplo, do fetch, que é o padrão, por exemplo, do JavaScript, porque o Axios acaba te entregando uma série de recursos adicionais, né? Desde você poder interceptar uma requisição e computar alguma informação, adicionar em tempo de, no momento que está sendo chamado, né, a requisição, adicionar, por exemplo, algum token de autenticação. Tem uma série de diferenças que torna o Axios um pouco mais interessante. Para instalar ele, a gente também coloca aí o npm install Axios no yarn add Axios. Legal, instalou para nós. O que eu vou fazer aqui primeiro, tá? Agora eu preciso criar uma função também, uma classezinha, para fazer a chamada para o nosso back-end. A gente tem duas formas. A gente pode simplesmente importar o Axios dentro do da nossa página e fazer aqui dentro do nosso component de mount, criar a instância do Axios, fazer a chamada para o back-end, né, tudo aqui. Mas o recomendável é separa as responsabilidades. Vamos deixar a camada de apresentação, que é as nossas páginas, apenas com responsabilidades disso, e chamadas para serviço, cache, ou qualquer outra regra de negócio ficar em locais separados. Tá? Isso é uma boa prática. Para isso, eu vou aqui dentro de SRC, vou criar um outro diretório chamado infrastructure. E por que infrastructure? Né? Aqui, tudo que é função ou responsabilidade da minha aplicação que dependa de conexão com algum serviço externo, algum tipo de cache, deixa isolado dentro desse teu diretório de infraestrutura e cria arquivos específicos para essas responsabilidades. E nos outros locais da tua aplicação que dependem disso, ele chama esse arquivo, ele importa esse arquivo. Né? No nosso caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma
função que ela basicamente faz uma requisição HTTP. Então, eu vou dar um nome desse arquivo de HTTP request, né? Essa requisição HTTP é uma chamada para uma API, mas o nome talvez mais adequado, ou pelo menos que faz um pouco mais sentido para tu olhar de imediato nossa, eu preciso de uma função que faz uma requisição HTTP. Então, eu nomeei dessa forma. Mas você pode nomear como achar coerente. Se você quiser mudar o nome, fique bem tranquilo quanto a isso. Dentro do meu arquivo, eu vou colocar o Axios, né? Para isso eu vou importar ele. E aí, eu vou definir uma função que vai ser a nossa base, né? Nossa requisição base. E eu geralmente chamo ela de Base API. E essa minha Base API, ela é uma função, essa é a minha constante. E eu recebo, por parâmetro, a URL do meu... a URL da minha aplicação, né? Onde eu vou fazer a chamada. E por que eu faço isso? Porque aí eu consigo criar várias instâncias do Axios. E o que é uma instância, né? Ele, como se fosse uma classe, ele vai criar uma instância, ele vai criar uma instância em memória dessa inicialização do Axios, para que você possa usar os diferentes métodos que tem dentro do Axios, especificamente para uma URL. Né? Então, como eu tenho que sempre especificar isso, né, eu crio essa função, deixo ela genérica e eu consigo reutilizar ela se eu quiser usar em diferentes APIs. Né? A gente está usando ali a API do GitHub, mas se você quiser utilizar uma API, por exemplo, do Stack Overflow ou de qualquer outro local que seja público, né, você pode usar essa mesma classe. A partir desse momento, essa classe fica genérica. Então, para isso, eu vou criar um base URL, vou definir que o atributo que eu estou passando para essa minha função se chama base URL, ou poderia ser apenas URL, isso é bem a critério. E o que a gente vai fazer? A gente vai retornar uma Axios, né, uma instância do Axios. E como é que eu crio uma instância do Axios? Eu executo o axios.create, eu chamo essa função create. E eu passo para essa minha função create algumas configurações. Quais são essas configurações? Eu tenho uma série de atributos que eu posso passar, e aí eu recomendo que você consulte a documentação do Axios, para você ver aí o que faz sentido ou não. E, para o nosso caso, eu basicamente preciso passar o meu base URL. O nome do atributo do Axios para receber esse base URL também se chama base URL. Aqui embaixo eu vou ter um export default desse meu base API. Beleza, deixei genérico, posso reutilizar isso em outros locais. Vou agora aqui na minha estrutura novamente de pastas, e agora eu vou criar um arquivo para colocar todas as responsabilidades de chamadas a serviços. Digamos que eu quero fazer uma chamada para /users no GitHub, para /users, o nome do perfil, /repositories, e por aí vai. Para não deixar também, novamente, nesse diretório e misturar as responsabilidades, vou criar um outro diretório chamado services. Dentro desse diretório, eu vou criar um arquivo chamado users, ou melhor, userservice.js. E esse arquivo passa a ter a responsabilidade de ter todas as chamadas aí do nosso back-end. Para isso, o que esse arquivo vai depender? Basicamente, do meu HTTP request. Então, eu vou fazer um import dele, vou chamar isso aqui de, por exemplo, HTTP request, que é o nome do pacote ali, né, da minha função que eu criei, vindo da onde? De infrastructure /HTTP request. Opa, legal. O que mais? Aqui, como é um arquivo, como eu quero que toda vez que eu chamar essa classe, ou melhor, toda vez que eu quiser chamar, por exemplo, para a minha função de obter os detalhes de um perfil, pesquisar todos os perfis do usuário, eu posso usar uma classe e ter uma propriedade, por exemplo, API, e essa propriedade ela vai ficar visível nessa instância, toda vez que eu instanciar essa classe, por exemplo, de serviço, e eu consigo reutilizar a mesma instância criada pelo Axios nas diferentes chamadas que eu quiser. Eu poderia, por exemplo, também criar várias funções aqui isoladas, e dentro de cada função, né, inicializar o meu HTTP request. Mas, para mim não precisar ficar fazendo
essa criação de nova instância a todo momento, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe e reutilizar. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada, por exemplo, user service, né, que é o nome desse nosso arquivo. Dentro dessa minha classe, eu vou definir um construtor. Dentro do meu construtor, eu vou definir uma variável chamada API, e essa API, né, essa variável chamada API, ela vai ficar visível para todas as minhas funções. Como é que eu faço isso? This.api, né, para o contexto dessa minha classe, eu quero uma instância do HTTP request. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar a URL do GitHub. Né, especificamente, eu poderia ter uma outra classe aqui, por exemplo, né, como citei, para o Stack Overflow, né, users Stack Overflow, e aí eu posso definir aqui um endpoint, né, o URL desse outro serviço. Vou colocar aqui agora do GitHub, que é o que nos interessa. O caminho é https://api.github.com/. Logo abaixo, eu vou definir uma função que retorna esses dados para mim. Ela vai se chamar getUserProfile, tá? Obter os dados, né, o perfil do usuário, e eu vou receber por parâmetro meu user login. E eu vou retornar, né, os dados da minha requisição. Como é que eu faço isso? Vou definir uma variável chamada result e vou fazer um this, né, vou usar o meu this aqui do meu contexto, da minha classe, vou usar a propriedade API. E aí, observa que aqui ele já me retorna todos os métodos disponíveis dessa instância do Axios. Como eu estou fazendo uma chamada só para obter dados, eu não estou enviando, eu não estou atualizando, né? Para obter você usa o get. E aí eu vou colocar também, usando lá aquela interpolação de strings, o nome do meu usuário. Se a gente olhar aqui na documentação, né, aqui na URL, olha só como é que eu estou passando o nome do usuário, né? É o api.github.com/users/ o nome do usuário. Então, isso aqui para mim tem que estar dinâmico, né? Então, eu vou pegar só esse users, porque como aqui eu já defini na inicialização, né, na instância do meu Axios, esse endpoint, esse base path, ele já está carregando automaticamente, eu não preciso definir mais. E aí eu tenho todos os métodos HTTP, né, todos os verbos HTTP, expostos em funções aqui, onde eu posso utilizar. Então, vou colocar um users barra e vou passar essa variável user login junto na minha requisição. Esse meu resultado, o que o Axios vai retornar para você? Esse get, ele retorna um Axios Response, né? Agora que a gente está passando aqui o mouse por cima, a gente vê que ele retorna um Axios Response, e o Axios Response, a estrutura dele contém o HTTP Response, que é o status dessa resposta do servidor, e um data, né? Onde, de fato, tem os dados de retorno daquela API. Então, logo, o que nos interessa é apenas o data. Eu vou estar, então, aqui no final da função, né? No final da função, eu vou dar um return result.data. Mas isso aqui ainda não está pronto, tem mais um detalhe. Como a gente observou aqui que ele retorna uma promessa, se eu simplesmente tentar executar essa função aqui, eu corro o risco de simplesmente não receber o retorno, porque antes de qualquer promessa, eu tenho que utilizar uma funçãozinha chamada, né, um atributo chamado await, que o que eu estou dizendo o que aqui no JavaScript? Olha, quando executar essa linha, aguarda o retorno dessa promessa. Só que para mim poder usar um await, o await ele só é possível dentro de uma função assíncrona. E aí, antes da minha função, eu uso também esse atributozinho async. Com isso, vai funcionar corretamente essa minha chamada para a API. Por fim, eu só exporto meu user service. Perfeito, salvei. Essa nossa classe, né, ela já está pronta para a gente poder utilizar lá no meu perfil. Então, se eu quiser aqui no meu component de mount, por exemplo, fazer a chamada aqui, eu consigo e eu substituo todos os dados. Então, eu vou pegar aqui, lá dentro do meu user profile. Primeira coisa que eu tenho que fazer é importar aquele meu serviço que eu criei lá em cima, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou definir aqui um user service from
o endereço, né, do meu arquivo, e aí eu posso usar dois pontos, barra, para me voltar 2 níveis, vou lá em Services, e pego o meu User Service. Como é uma classe, eu tenho que instanciar essa minha classe, né? Eu não posso simplesmente inicializar ela, né? Tentar usar os métodos direto. Até é possível, mas aí a gente entraria num outro ponto, que é o seguinte. Para tu usar métodos sem instanciar uma classe, tu teria que ter métodos estáticos. Não é bem o objetivo da nossa conversa aqui agora, e aí são outros conceitos de orientação a objeto aí que a gente teria que trazer. Mas, por via de regra, daquela forma que a gente criou, a gente tem que criar uma instância também da nossa classe. E como é que a gente faz isso? Define aqui uma variável também, eu vou chamar ela de user instance, por exemplo, ou melhor, user service, tá? Em minúsculo. A nossa classe está em maiúsculo. E aí eu uso esse atributozinho new na frente, e a partir desse momento, os métodos disponíveis dentro lá da minha user service estão disponíveis para mim poder consumir. Vou definir uma nova variável, chamada aqui profile data, tá? Aí o nome fica a critério também de vocês. E eu vou usar o meu user service ponto, o nome da função que eu quero acessar. Perceba que a gente tem aqui também o API, né? Aquela instância que a gente criou, né? Essa variável que a gente definiu globalmente, ela também está acessível, tá? Mas ela não é interessante para nós agora. A gente quer só essa função. Então, o que eu vou fazer é o this.getUserProfile, né? userService.getUserProfile. E o que eu preciso passar para ela? Aquele parâmetro que eu estou recebendo aqui, o userLogin. Vou salvar. Melhor, antes disso, esse meu profile, eu passo agora a colocar o meu profile data. E por que isso é importante? Porque daqui para frente eu vou começar a montar o meu front aqui dinamicamente. Aqui eu estou exibindo o profile direto, né? Então eu peguei ali o profile lá do meu state. Eu vou usar um outro valor aqui. Vamos dar uma olhada lá na nossa API. A gente tem uma série de atributos, tá? Que eles vão ser retornados para nós. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o name, né? Pode ser o name. Profile.name. Vou salvar e vamos ver o que acontece. Vamos ver se ele fez a chamada aqui para o nosso back-end. Aí a gente pode inspecionar, né, a nossa página. Vamos em Network. Voltar. Tá, um ponto importante. Será que eu salvei? Porque ele está exibindo a mesma coisa para mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver o seguinte. Opa. Na verdade, olha só, né? Errinho básico. A gente tem que startar a nossa aplicação, né? Então, sem startar, a gente não vai conseguir testar. Demora um pouquinho para transpilar, mas dá tudo certo. Beleza, carregando. Demora um pouquinho. Mas basicamente isso que a gente precisa fazer para conseguir usar os principais, né, o principal ciclo de vida aqui, que é a componente de malte, poder setar o nosso state. Ó, parece que foi, vamos ver. Vamos ver se está carregando. Vamos ver o que faltou. Tá, um pontinho que faltou aqui que eu acredito que seja isso.
Tá. Essa chamada aqui, esse get user profile, ele também está retornando uma promessa. Logo, eu tenho que usar um await aqui antes. E também esse meu component de mount tem que estar com async antes. Vamos salvar. Vamos ver se agora vai. Perfeito, até foi, ó. Eu cliquei ali, mas vamos ver se existe o EBAC, ó. EBAC não existe, ó. Então, só EBAC, né, de geral, não vai existir. Deixa eu tentar aqui em barra users, pegar um usuário qualquer que a gente colocar no nosso exemplo. Pegar aqui o Exemobius. Vai ser um dos primeiros, né, pelo ID dele. Vamos aqui. Ele, vamos clicar. Legal, tá aqui, ó. E aí, se a gente olhar na abinha Network, aqui embaixo tem uma requisição. Deixa eu botar para o lado. Tem uma requisição lá para o nosso back-end, né? E aqui está todo o retorno. Todos os valores que estão aqui, eu consigo colocar no meu front. Então, eu vou vir aqui em Profile e eu vou colocar outros valores. Até para melhorar isso aqui, o que a gente pode fazer, tá? Vamos tirar isso aqui daqui, tirar essa informação, e para poder renderizar várias informações aqui, eu vou criar um outro componente, chamado, por exemplo, render profile. Esse render profile vai receber uma propriedade chamada profile, e aí, sim, ele tem um return dentro dele, com algumas coisas. Eu vou colocar alguns P, tá? E aí aqui eu vou usar um fragment, aquele componentezinho que a gente explicou ontem, que você pode envolver, né, caso você não queira retornar uma div, por exemplo, né, você pode usar ele. E aí a gente vai colocar aqui alguns atributos. Por exemplo, eu quero, daqui no meu profile, o name, que está vindo lá do back-end. Eu quero também a bio, que é uma outra informação que a gente tem ali, ó. Quando tu entra no usuário, ó, tem a bio, né? Cadê a bio? Bio. Aqui. Location, company, blog, né? Vou botar blog. A gente pode colocar aqui também, por exemplo, uma tag de imagem, né? A gente pode colocar profile.avatar, se eu não me engano. Ver avatar URL, ó. Excepcionar isso aqui. Se não me engano, é esse o atributo. Legal. E aí, no lugar desse profile.name, eu passo a renderizar o meu componente render profile. Vou colocar aqui, render profile, e passo a propriedade profile com a variável profile do meu state. Opa! Legal, salvei. Vamos ver o que aconteceu. Legal, tá carregando os dados dinamicamente. Tem algum errinho aqui. Vamos ver. Sim, eu não posso usar dessa forma aqui. Então, beleza, não tem problema. Tiro ele agora. E aqui a gente consegue carregar dinamicamente. Esse exemplo em particular, né, esse primeiro appzinho, ele é bem básico, como vocês podem ver, mas a gente consegue aqui explorar um pouquinho mais, né, essa parte de configuração aqui né, de uso dos principais conceitos que a gente viu ontem, né, exploramos aqui o uso de state, né, o uso de parâmetros sendo passados por dentro de componentes. A gente trabalhou com roteamento, usando React Router DOM. A gente criou uma camadinha de serviço para fazer uma chamada para um back-end. Então, com isso, a gente hoje encerra, né? Mas eu vou disponibilizar depois esse projetinho aqui num repositório, lá no GitHub, com esse código-fonte, caso vocês queiram dar uma olhada. E eu vou colocar mais algumas estilizações de CSS para ficar com uma aparênciazinha um pouquinho melhor, e aí vocês podem utilizar também como estudo, né? Só que, claro, eu vou deixar isso disponível após a entrega dos exercícios, né? Porque senão aí não vale, né? Vocês vão ter acesso a tudo, mas eu acho que é uma estratégia interessante e aí a gente consegue depois utilizar como referência. Bom, Cami, eu acho que por hoje é isso. Não sei se quer fazer algum complemento.
mesmo, né, pessoal? A galera ali suando para acompanhar. Tava vendo aqui o bom é que o pessoal mesmo se ajuda, assim, quando passava alguma coisa, outro ia lá, respondia. Galera, bem legal desse chat. Bom, eu tenho uns recadinhos para dar antes da gente ver se a galera tem alguma pergunta. Então, pessoal, agora é a hora para fazer pergunta, tá? Se ficou alguma dúvida. E aí eu vou passar, eu só falar para eles um pouquinho mais do nosso curso, enquanto tu toma uma aguinha, respira, e explicar como é que vai ser a entrega daí da atividade que você passou, tá bom? Tranquilo. Então, eu vou só colocar aqui para vocês, para mostrar um pouquinho mais do curso que a gente tem hoje, que é Desenvolvimento Front-End do Zero ao Pro, para você que quer começar a carreira agora como programador e aprender tudo isso, só que muito mais estendido num curso completo, tudo isso que o professor Daniel falou hoje. Então, vocês vão estar conhecendo linguagens de HTML, CSS e framework como Bootstrap, para criar interfaces mais inteligentes e responsivas, apresentando as informações da melhor maneira possível. Também vão dominar ferramentas fundamentais para simplificar a navegação e habilitar todas as interfaces que sejam funcionais e interativas. No curso ainda, vocês vão estar aprendendo a criar páginas web que serão igualmente lindas em qualquer navegador ou dispositivo, seja desktop ou aparelho móvel. E também criar e desenvolver páginas web responsivas com CSS, SAS, Bootstrap e Figma. Ainda no curso, vocês vão saber os fatores que influenciam a velocidade de carregamento dos sites e aprender a aprimorar técnicas como Ajax para prevenir o carregamento lento. Utilizar também tecnologias mais importantes de integração de APIs e criar aplicações de sites completos usando ferramentas de desenvolvimento front-end. Quanto à rotina dos seus estudos, você vai poder acompanhar as aulas por computador, tablet ou celular no momento que achar mais propício. E ainda vai desenvolver atividades práticas no ritmo mais apropriado para você. Vai contar ainda com o feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos e desenvolver projetos autorais para enriquecer o seu portfólio. E não para por aí, hein? Se você se matricular, você ganha 1 mês de cursos na IF English Life, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, pessoal, aproveitem essa oportunidade e garantam seu desconto de 50% no valor do curso. Isso é só para vocês que estão aqui participando, hein? Agora, pessoal, eu vou passar aqui de novo para vocês o link que vocês devem mandar o formulário com a atividade, tá? Deixa eu pegar aqui, vou colocar no chat. E aí vocês podem estar mandando para o nosso professor, para ele estar avaliando com vocês. E lembrando, tá? Esse formulário ele deve ser enviado até às 16 horas na quinta-feira, no caso amanhã. Amanhã, né? Amanhã é o último dia. E aí amanhã ele vai avaliar os melhores resultados para estar tirando também dúvida com vocês e estar passando toda o feedback depois do final. Tá bom, galera? Então, se vocês tiverem pergunta, deixa eu ver aqui, todos que faz o curso. Eu não entendi a sua pergunta, Sayonara. Outra coisa, pessoal, se vocês quiserem o certificado, também tem que estar fazendo o formulário junto com a atividade. E aí, cuidar para colocar o nome correto, o e-mail e todas as informações, tá bom? A mentoria individual, sim, quando no curso, Sayonara, você tem mentorias e feedbacks direto dos tutores dos seus exercícios, tá bom? Então, pessoal, voltou aqui o nosso professor. Gostaria de saber se ficou mais alguma dúvida. O pessoal aí tem algum questionamento para o nosso professor, para o dia de amanhã, para a atividade? Agora é a hora, hein? O que vocês acharam, pessoal? Foi muito rápido? Foi muito difícil? Muito fácil? Como é que vocês sentiram aí o conteúdo? Então, aqui, ó, a gente tem a pergunta da Giovana e da Adriana, que eu já vou colocar aqui para a gente. Deixa eu só carregar aqui. A Giovana colocou o seguinte: Daniel, repete, por favor, o material compacto que inclui os quais e os quais. Claro.
Dentro da nossa aplicação, vocês podem enviar tudo, exceto a pasta Node Modules, né? É só porque a pasta Node Modules ele instala uma série de dependências e a gente não vai precisar delas para poder avaliar. Tá, a Adriana botou aqui, ó, o exercício é reproduzir o conteúdo da aula? Sim, reproduzir isso que a gente fez, todas essas etapas, e aí quem evoluir um pouco mais nisso, né, a gente vai considerar também. Né? Daqui um pouco estilizar melhor, fazer alguma coisa a mais, aí isso vai ser bem considerado. Show. Ah, a Giovana colocou aqui, a aula foi ótima, mas eu tenho que praticar. Então agora é a hora, hein, Giovana? Vamos praticar no exercício, fazer um pouquinho a mais e aí receber um feedback especial aqui para você. Aqui o Wesley também falou que a aula foi muito, muito boa, só que ele não conseguiu Valeu. tanto acompanhar. Mas então agora é o momento. Vai lá no YouTube, já já eu vou subir o vídeo para vocês. Olha de novo a aula, faz do zero, faz aquele pouquinho a mais e vai receber aí a mentoria do nosso professor amanhã. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Tem mais alguém aqui querendo? Agora é a hora. Bom, professor, eu acho que não, acho que a galera tá indo correr para o YouTube. Ah, aqui, ó, o Wesley colocou. Deixa eu destacar aqui a pergunta dele. Ele pergunta o seguinte: ai, não, não era essa, eu botei errado. Espera só um pouquinho, Wesley. Somente uma dúvida, deixa eu ver aqui. Tinha colocado errado. Vocês haviam citado sobre a atividade que pode ser colocado no link do GitHub. Ah, tá. O professor também comentou, né? Vocês podem colocar o link do GitHub, só que o que acontece? No formulário, a gente só pode receber por arquivo. Então, você coloca o link do GitHub dentro de um bloco de notas, e aí você vai ver que a última questão do formulário é para você subir esse arquivo. Aí é só subir o bloquinho de notas com o seu link que o professor vai conseguir avaliar. Tá bom, Wesley? Isso aí. Bom, professor, vou agradecer mais uma vez aí a sua participação nesse dia. Hoje a aula foi show, né? Foi mesmo hands-on, para a galera aprender mesmo como que funciona. Quero agradecer Exatamente. também todo mundo que está aqui, que ficou até o finalzinho dessa aula. A gente sabe que quando é aula mais técnica, assim, é um pouco cansativa, mas o importante é querer aprender. E aí a galera está aqui e acompanhou bastante. Então, obrigada, pessoal do chat que acompanhou, trocaram dúvidas entre eles, foi bem interativo. E se vocês quiserem acompanhar, vai estar lá no nosso link no YouTube, EBAC Online. Eu vou botar de novo o link para vocês estarem indo lá no YouTube, conseguindo acompanhar para fazer a atividade e mandar para o professor. Lembrando, a atividade é até amanhã, às 16 horas, quinta-feira, né? No caso, amanhã. E aí, participar amanhã da aula, ver o feedback do nosso professor. E é isso, galera. Obrigada, hein? Aproveitem. Não esqueçam, desconto aí é por tempo ilimitado. Valeu? Obrigada, Daniel. Boa noite, todo mundo. Até Obrigado, amanhã, Cami. pessoal. Obrigado, pessoal. Uma boa noite.